Existe um segredo cabalístico sobre prosperidade e felicidade, que foi guardado por milênios e que você provavelmente está descobrindo tarde demais. Neste exato momento, enquanto lê estas palavras, você está construindo sua vida sobre fundações que inevitavelmente desmoronarão. Sua busca por dinheiro, seu trabalho incansável, suas conquistas materiais, tudo isso é areia movediça disfarçada de chão sólido. Mas há mais de 3.000 anos, os sábios da Cabala mapearam exatamente o que acontece quando essas estruturas externas começam a ruir. E mais importante, eles revelaram os 4 princípios internos que podem transformar não apenas sua conta bancária, mas a própria essência da sua relação com abundância e realização. O problema é devastador, e a maioria das pessoas só percebe quando já perdeu décadas perseguindo alvos errados. Você acorda todos os dias e vai trabalhar. Ganha dinheiro, paga contas, acumula posses, busca reconhecimento. Essa é a fórmula que aprendeu. A promessa que venderam para você desde criança. Trabalhe duro, ganhe dinheiro, seja feliz. Mas aqui está a verdade perturbadora que os mestres cabalistas descobriram há milênios. Essa equação é uma mentira. Não porque trabalho não seja importante ou dinheiro não tenha valor, mas porque você inverteu completamente a ordem das coisas. A Cabala ensina algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre prosperidade. Você não prospera para ser feliz. Você alinha sua consciência com princípios eternos e a prosperidade se torna consequência natural, inevitável até. É como plantar sementes. Você não força a planta a crescer puxando as folhas. Você cria as condições internas corretas e o crescimento acontece por lei natural, por princípio universal, que não depende da sua vontade, mas da sua sintonia. Mas veja onde você está agora, provavelmente ansioso com dinheiro, sempre preocupado se vai ter o suficiente, se vai conseguir pagar as contas do mês que vem, se vai alcançar aquele objetivo financeiro que parece sempre escapar pelos dedos. Você trabalha mais, se esforça mais, sacrifica mais, e mesmo assim a sensação de insuficiência persiste como sombra que cresce quanto mais você corre dela. Por quê? Porque você está operando de fora para dentro, quando a Cabala revela que prosperidade verdadeira, duradoura, significativa, sempre opera de dentro para fora. Os sábios cabalistas observaram um padrão consistente ao longo de gerações. Existem pessoas que acumulam fortunas e vivem atormentadas, ansiosas, vazias. E existem pessoas com recursos modestos que experimentam abundância genuína, paz profunda, realização autêntica. A diferença não está na conta bancária. A diferença está na consciência, na compreensão de princípios que governam não apenas dinheiro, mas a própria estrutura da realidade. Você provavelmente já percebeu isso de forma intuitiva. Já viu pessoas ricas e miseráveis. Já viu pessoas simples e profundamente felizes. Mas aqui está o que talvez você ainda não tenha compreendido. Isso não é sorte, não é destino, não é questão de personalidade. É resultado direto de alinhamento ou desalinhamento com princípios cabalísticos específicos que foram mapeados, testados e comprovados ao longo de 3 milênios. A Cabala não é religião no sentido convencional. É sistema de compreensão da realidade, mapa detalhado de como consciência e matéria se relacionam, de como o pensamento se torna forma, de como intenção se transforma em manifestação. E dentro desse sistema, existem 4 princípios fundamentais que determinam sua capacidade de prosperar e ser genuinamente feliz. Não um ou outro, ambos simultaneamente, de forma integrada e sustentável. Aqui está a urgência que você precisa compreender agora. Cada dia que passa operando segundo paradigmas falsos sobre prosperidade é dia perdido. Pior ainda, é dia onde você fortalece padrões mentais e emocionais que trabalham ativamente contra a sua própria abundância. É como remar contra a correnteza. Você se esforça tremendamente e avança muito pouco, ou pior, retrocede sem perceber,
Esses 4 princípios cabalísticos que vamos explorar não são abstrações místicas distantes da sua realidade cotidiana. São fundações concretas, práticas, aplicáveis imediatamente. Quando você os compreende visceralmente e começa a conviver segundo eles, algo extraordinário acontece. A relação com o dinheiro se transforma. A ansiedade financeira começa a dissolver. Oportunidades que antes eram invisíveis se tornam óbvias. E mais importante, você descobre que prosperidade verdadeira nunca foi sobre acumular mais, mas sobre alinhar-se com o fluxo natural de abundância que sempre esteve disponível. A promessa não é de riqueza fácil ou felicidade instantânea. A Cabala não oferece atalhos baratos ou truques de manifestação. O que ela oferece é algo infinitamente mais valioso. Compreensão profunda dos princípios que governam prosperidade real, alinhamento consciente com esses princípios e transformação genuína da sua relação com abundância, trabalho, dinheiro e realização. Quando você constrói sobre esses alicerces, nada pode derrubar o que você edifica. Não existe terceira opção aqui. Ou você continua operando segundo paradigmas falsos que mantêm você preso em ciclos de escassez e ansiedade. Ou você aprende os princípios eternos que libertam você para prosperidade autêntica e felicidade sustentável. A escolha parece óbvia, mas requer coragem. Coragem de questionar tudo o que você aprendeu. Coragem de reconstruir fundações. Coragem de confiar em sabedoria testada por 3.000 anos, mesmo quando contradiz programação moderna. Roteiro. Ato 2, 900 palavras. Os mestres da Cabala identificaram que o primeiro princípio fundamental da prosperidade verdadeira é algo que vai chocar você pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, pela sua profundidade perturbadora. Trata-se da capacidade de receber sem culpa, sem bloqueios inconscientes, sem autossabotagem. Isso pode parecer óbvio à primeira vista, mas observe sua própria vida com honestidade brutal. Quantas vezes você rejeitou ajuda? Quantas vezes minimizou seus sucessos? Quantas vezes sentiu desconforto quando alguém quis lhe presentear ou pagar algo para você? Essa resistência em receber é veneno energético que bloqueia completamente seu fluxo de abundância. A Cabala ensina que o universo opera segundo o princípio de fluxo contínuo. Existe dar e receber, expansão e contração, saída e entrada. Quando você bloqueia sua capacidade de receber, você não está sendo humilde ou virtuoso. Você está violando lei fundamental da realidade. É como tentar respirar apenas expirando, nunca inspirando. Você morre. Sua prosperidade morre da mesma forma quando você se recusa a receber plenamente, sem culpa, sem desconforto, sem histórias mentais sobre não merecer. Você precisa examinar com coragem de onde vem essa resistência. Provavelmente da infância, de mensagens que recebeu sobre dinheiro ser sujo, sobre ricos serem maus, sobre prosperidade ser incompatível com espiritualidade. Essas crenças estão operando em você agora, neste momento, bloqueando seu acesso à abundância, que é seu direito de nascença. Cada vez que você rejeita um elogio, minimiza uma conquista, sente culpa por ter mais que outros, você está fortalecendo esses bloqueios. O segundo princípio cabalístico revela algo ainda mais contraintuitivo. Prosperidade verdadeira exige que você desenvolva generosidade radical antes de ter abundância material. Você leu certo. Não é fico rico primeiro, depois ajudo outros. É exatamente o oposto. Você cultiva consciência de abundância através de generosidade consciente, mesmo quando ainda não tem muito. Isso não significa ser irresponsável ou dar o que não pode. Significa quebrar mentalidade de escassez através de atos deliberados de compartilhamento. Quando você opera sob mentalidade de escassez, cada centavo que sai parece ameaça. Você segura, contrai, vive com medo de perder o pouco que tem. E, ironicamente,
Essa própria contração energética repele a abundância. A Cabala ensina que dinheiro é energia. Energia precisa circular. Quando você paralisa a circulação por medo, você transforma seu campo energético em poça estagnada em vez de rio fluente. Nada cresce em água parada. Nada prospera em energia estagnada. Você pode começar com gestos pequenos, mas significativos. Deixar gorjeta generosa, mesmo quando ninguém está olhando. Pagar café para pessoa desconhecida. Contribuir com causa que importa para você, mesmo que valor pareça insignificante. O que importa não é quantidade. O que importa é intenção, é declaração energética que você está fazendo ao universo. Eu confio. Eu sei que há suficiente. Eu participo do fluxo de dar e receber sem medo. O terceiro princípio corta ainda mais fundo. A Cabala revela que sua relação com o trabalho determina sua capacidade de prosperidade infinitamente mais do que quantidade de horas que você trabalha ou quanto você se sacrifica. Você foi ensinado que trabalho é sofrimento necessário, que quanto mais você sofre, mais você merece recompensa. Essa equação é veneno existencial que mantém você preso em ciclos de exaustão e insatisfação perpétua. Os mestres cabalistas ensinam um conceito revolucionário. Trabalho deve ser expressão de quem você é, não negação de quem você é. Quando você trabalha apenas por obrigação, apenas por dinheiro, você está vendendo sua força vital por preço miserável. E o universo responde pagando exatamente o que você está pedindo. Miséria disfarçada de salário. Mas quando você transforma trabalho em vocação, quando encontra forma de servir que alinha com seus dons naturais, algo mágico acontece. Você deixa de trabalhar no sentido convencional e começa a expressar. Isso não significa que você vai adorar cada momento. Não é romantização ingênua. É compreensão profunda de que sua energia, quando direcionada através de propósito autêntico, multiplica-se em vez de se esgotar. Você precisa questionar brutalmente. O que você está fazendo atualmente está alinhado com quem você realmente é? Ou você está interpretando o papel que acredita que deveria interpretar? A diferença entre essas duas realidades determina se você vai prosperar ou apenas sobreviver. O quarto princípio cabalístico é talvez o mais transformador e o mais difícil de implementar. Trata-se de desenvolver gratidão ativa, não como técnica de manifestação barata, mas como estado permanente de consciência. Você vive em modo de falta constante, sempre focado no que não tem, no que ainda precisa conquistar, no que está faltando. Essa consciência de carência é imã poderoso que atrai mais carência. É círculo vicioso que se auto-perpetua. Gratidão ativa significa treinar sua mente para reconhecer a abundância que já existe agora, neste momento. Você tem olhos que enxergam essas palavras, pulmões que respiram sem comando consciente, coração que bate, teto sobre cabeça, água limpa disponível. Quando você começa a reconhecer o absurdo de abundância que já possui, sua vibração energética se transforma. E o universo, que responde à vibração não a palavras, começa a espelhar de volta essa consciência de abundância. Esses 4 princípios não funcionam isoladamente. Eles se entrelaçam, se fortalecem mutuamente, criam arquitetura completa de consciência próspera e feliz. Quando você cultiva a capacidade de receber, pratica generosidade radical, alinha trabalho com propósito e vive em gratidão ativa, você não está apenas aplicando técnicas. Você está se tornando pessoa diferente, pessoa cuja própria presença atrai abundância naturalmente. Se você está sentindo que esses ensinamentos estão tocando algo profundo em você, deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual desses 4 princípios mais ressoou com sua situação atual. E se você busca sabedoria milenar que transforma a vida de forma real e prática, inscreva-se neste canal agora. Estamos construindo comunidade de pessoas que entendem que prosperidade e espiritualidade não são opostos, são parceiros na jornada de realização humana plena.
Agora chegamos ao ponto crucial, onde teoria se transforma em prática viva, onde compreensão intelectual precisa se tornar experiência visceral. Os 4 princípios cabalísticos que exploramos não são apenas conceitos filosóficos para contemplação distante. São chaves práticas que abrem portas reais na sua vida financeira, emocional e espiritual. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Compreender esses princípios intelectualmente é fácil. Viver segundo eles diariamente requer revolução interna completa. Pense na sua vida como construção com fundações mistas, parte edificada sobre rocha sólida dos princípios eternos, parte sobre areia movediça das ilusões culturais sobre dinheiro e sucesso. Você passou anos, talvez décadas, construindo identidade e segurança sobre coisas que inevitavelmente desaparecem. Seu emprego atual pode acabar amanhã. Sua conta bancária pode ser zerada por crise econômica. Seus bens materiais podem ser perdidos. Mas quando você constrói prosperidade sobre princípios cabalísticos, quando sua abundância vem de alinhamento interno e não de circunstâncias externas, nada pode derrubar o que você edificou. A Cabala nos oferece metáfora poderosa através da árvore da vida. Você pode ser árvore com raízes superficiais, mas amplas, que na primavera da juventude parece forte e vigorosa, porque há água abundante na superfície. Relacionamentos fáceis, energia física, oportunidades óbvias. Mas quando chegam as estações mais áridas da vida, crises financeiras, desafios inesperados, mudanças inevitáveis, essas raízes superficiais não alcançam mais nutrição. A árvore murcha, não por falta de potencial, mas por falta de profundidade. Os 4 princípios que exploramos são raízes profundas que você cultiva, descendo até fontes internas de abundância que nunca secam. Capacidade de receber sem bloqueios. Generosidade que quebra a mentalidade de escassez. Trabalho alinhado com propósito autêntico. Gratidão ativa como estado permanente de consciência. Quando você desenvolve essas raízes profundas, as águas superficiais podem desaparecer completamente e você continua não apenas sobrevivendo, mas florescendo de formas que pessoas com raízes rasas jamais conhecerão. Mas você pode estar pensando, isso soa muito espiritual, muito abstrato. Como isso me ajuda a pagar contas no final do mês? A resposta cabalística é direta e pode soar dura. Você está fazendo a pergunta errada. A pergunta correta não é como esses princípios pagam suas contas. A pergunta é como sua consciência atual, operando segundo paradigmas falsos sobre prosperidade, criou a situação financeira onde você está agora. Suas circunstâncias externas são sempre reflexo perfeito da sua consciência interna. Quando você muda a consciência através da prática diária desses 4 princípios, quando você se torna pessoa que recebe plenamente, dá generosamente, trabalha com propósito e vive em gratidão, você não atrai dinheiro através de mágica. Você se torna tipo de pessoa para quem oportunidades são visíveis, para quem soluções são óbvias, para quem colaborações acontecem naturalmente. A transformação é real, concreta, mensurável, mas ela sempre opera de dentro para fora. A Cabala ensina que existem 2 tipos de pessoas navegando pela vida. O primeiro tipo vive em reação perpétua, sempre respondendo a crises, sempre apagando incêndios, sempre na defensiva. Essas pessoas podem até acumular riqueza material, mas vivem atormentadas por ansiedade constante de perder tudo. O segundo tipo vive em criação consciente, não porque tem mais sorte ou oportunidades, mas porque desenvolveu consciência que atrai naturalmente, inevitavelmente, aquilo que está alinhado com seu estado interno. Você tem escolha clara diante de si neste momento. Pode fechar este vídeo, voltar aos mesmos padrões mentais e emocionais que mantêm você preso em ciclos de escassez e insatisfação. Ou pode fazer compromisso radical consigo mesmo
de implementar esses princípios começando hoje, agora, neste exato momento. Não amanhã, quando as coisas melhorarem. Não depois que você tiver mais dinheiro. Agora, exatamente como você está. Comece pequeno, mas comece imediatamente. Hoje, pratique receber um elogio sem minimizar. Amanhã, dê algo com generosidade genuína sem esperar nada em troca. Depois, identifique uma área do seu trabalho onde você pode trazer mais autenticidade, mais propósito. E diariamente, antes de dormir, liste 3 coisas específicas pelas quais você é genuinamente grato. Esses gestos parecem simples, mas quando praticados consistentemente, eles reprogramam completamente sua relação energética com a abundância. Os mestres da Cabala nos lembram: liberdade verdadeira não é a ausência de restrições financeiras. É capacidade de viver segundo seus próprios princípios internos, independente das circunstâncias externas. Quando você desenvolve essa autonomia da consciência, quando você se torna fonte da sua própria abundância, através de alinhamento com princípios eternos, você descobre algo que dinheiro sozinho nunca pode comprar: paz profunda, realização autêntica, prosperidade que nutre alma e não apenas conta bancária. A promessa final da Cabala não é de riqueza fácil ou felicidade superficial. É algo infinitamente mais precioso: a capacidade de olhar para sua vida, para suas escolhas, para seu caminho e reconhecer alguém íntegro, alinhado, próspero no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Alguém que não precisa mais de validação externa para saber seu valor. Alguém que encontrou o único juiz que realmente importa, a própria consciência operando em harmonia com leis universais. Agora queremos ouvir você. Deixe nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo, porque esses ensinamentos cabalísticos atravessam fronteiras e culturas, conectando todos nós que buscamos prosperidade com propósito. Conte para nós. Qual dos 4 princípios tocou mais profundamente em você? O que você aprendeu hoje que vai implementar na sua vida? E se este conteúdo agregou valor real para você, inscreva-se neste canal porque estamos apenas começando essa jornada de sabedoria milenar aplicada à vida moderna. Juntos, provamos que é possível prosperar e ser feliz sem trair princípios eternos.